A gente está aqui acompanhando a caminhada de Davi em direção ao gigante Golias. E a gente é levado a pensar em algumas questões. Davi foi chamado pelo Senhor para ser rei de Israel e ter como consequência uma dinastia. E o reinado significaria, sobretudo, ter uma capacidade bélica, já que Israel precisava se defender dos seus muitos inimigos, né? Thomas Hobbes já dizia que o ser humano é dado a guerras, né? O homem é o lobo do homem e fazem guerra contra si as pessoas, né? Então, neste mundo onde os homens, onde guerrear ou se atracar tornou-se parte integrante da natureza humana, de um lado, eu e você, transformados pelo Espírito do Senhor que nos habita, não precisamos pregar e nem construir equipes beligerantes. De outro lado, Davi precisava defender o seu povo como um rei de todas aquelas beligerâncias que lhes eram inerentes e por vezes até era uma prática cotidiana, né? Não só numa situação, mas em algumas situações ele teve que enfrentar um leão ou um urso para proteger as ovelhas que estavam sob os cuidados dele, mas pertenciam à família. Me faz pensar uma coisa aqui com você. A diferença entre a vocação e a obsessão, né? Tudo que é obsessivo deveria ser colocado à prova nas nossas vidas. Davi era um guerreiro, ele teve uma vocação para ser guerreiro exatamente porque ele não tinha determinadas obsessões. Por exemplo, eu conheço muita gente que sonha em entrar para a carreira militar porque é uma pessoa que quer ver sangue sendo derramado, que quer bater em inocentes, que quer praticar os seus racismos, que militares até, né, vivem do dinheiro público, da coisa pública, e eles falam assim, hoje eu estou a fim de matar uns 4, e sai batendo em pessoas, matando pessoas, tudo com o uniforme, com a indumentária do dinheiro público. Então você tem de repente um militar que é militar porque gosta de matar. Não estou dizendo que todos são assim, mas eu só estou mostrando a diferença entre a vocação e a obsessão. Davi tinha vocação para ser rei porque ele ia ser rei por ele saber cuidar de ovelhas e ele não era caçador. Essa é a diferença. Davi não era caçador, ele não ficava caçando urso nem leão. Ele era pastor. Em aparecendo o inimigo, no caso um leão ou um urso, ele ia com unhas e dentes e garras e tudo que ele podia defender as suas ovelhas daqueles bichos e, quiçá, defender a própria vida. Essa é a diferença entre a beligerância que a gente vê Israel tendo que reagir em relação a essa beligerância e o que se quer na atualidade. Porque uma coisa é Deus, por exemplo, levantar um Sansão para poder enfrentar os filisteus que atormentavam Israel, ou Deus levantar Davi para ter que matar um gigante que os afrontavam. Outra coisa totalmente diferente é essa geração perversa que a gente vê hoje, inclusive gente de Deus. Qual que é o meu sonho? Meu sonho é ficar alisando arma, limpando arma. Eu quero ir para o exército para poder estourar umas cabeças, né? Quando não é para o exército, o cara fica no computador jogando aqueles jogos abomináveis de estourar cabeças, de matar não sei quantos, de xingar todos os palavrões, jorrando de si aquilo que Jesus diz que contamina o homem, né? Que é o que lhe sai do coração: dolo, prostituições, pornografias mil, assassinatos e etc. Aí isso sai via joguinhos eletrônicos ou isso sai via supostas vocações. Então o cara quer fazer direito porque ele não está nem aí para a causa do pobre e do necessitado, ele quer fazer direito para virar piolho de gente milionária e enriquecer às custas dessas pessoas. Quer se tornar médico não é por amor à medicina ou à vida humana, aos cuidados com a humanidade. Quer virar médico porque no Brasil é status. Tanto é que você vai vendo aí o pessoal do Brasil em relação ao direito e à medicina, é gente que tem diploma, mas na verdade não sabe de nada. Estou falando aqui de maneira genérica, tem muita gente boa nesse campo. Mas juntando essas profissões com a história do Brasil, que é uma história de segregação, de maus tratos dos fracos, de colonizadores que vieram se dar bem aqui, e até mesmo de pessoas de ascendência estrangeira que vêm aqui, se tornam até presidente da república,
né? Você tem aí o Brasil, como que ele pertence aos estrangeiros, né? Você tem Davi Alcolumbre, presidente do Congresso, Jair Bolsonaro, presidente do Executivo da República, Luiz Fux, presidente do Judiciário e do STF. Então você vai vendo assim, gente, como que o Brasil é estrangeiro, né? E aí quando as pessoas juntam a história da profissão no Brasil com algumas obsessões pessoais, que é nesse sentido, olha, você vai vendo aí, né, com todo respeito aos fãs, você vê o Marcelo Bretas, você vê que aquele cara não estuda, ele é um juiz, mas ele não estuda. Ele está ali julgando quem quer, fazendo vista grossa para os amigos. Então é uma coisa tão terrível que você fica assim, Senhor, onde está a justiça e o direito? O clamor dos profetas começa a ecoar de dentro de nós, né? Cadê a justiça e o juízo? Porque está tudo comprado, está tudo aparelhado, é tudo na conveniência. E aí quando a gente vai para a questão da proteção, o cara quer entrar na segurança pública não é porque ele ama proteger a população, é porque ele ama se impor sobre a população, derramar sangue inocente e ainda conta com os outros poderes para protegê-lo, né? Davi, um homem segundo o coração de Deus, não tinha essas tendências presentes nas melhores pessoas que eu e você conhecemos. Ele não. Ele estava ali concentrado em fazer a vontade do Senhor, que era precisamente ser um rei que protegeria o seu povo. Essa é a diferença. Por isso que ele chega e diz isso, olha, eu não sonho em matar ninguém não. Não sonho com conflito, não quero fazer divisão. Meu nome não é Diabo nem Diabolos, não sou o divisor. Eu sou alguém que zela por aquilo que o Senhor me confiou. Como é que você sabe disso? Olha, quando eu ainda era pastor, quem aparecesse lá no deserto, lá um lobo, um leão ou um urso, eu enfrentava. Então não vai ser esse incircunciso, esse homem que não é santo, esse homem que não pratica, que não traz no corpo as marcas que os israelitas trazem, não vai ser ele que vai afrontar o exército do Deus vivo. Olha a motivação que está numa vocação. E a pergunta que eu faço para você é essa. O que é que motiva, o que embasa a sua vocação? Além de ser uma vocação à voz de Deus, será que a sua vocação está embasada nessas questões? Não, eu quero ser soldado porque eu quero matar uns animais, eu quero fazer passarinhada. Porque no Brasil é isso, sabe? Segurança pública virou símbolo de extermínio da natureza, extermínio de vidas humanas, desmoralização, coisas injustas e coisas perversas, né? Davi era diferente. Então, ele continua no versículo 36. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.